Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar e falar de alguns quadrinhos que eu li nas últimas semanas. Como eu comentei com vocês em alguns vídeos atrás, a minha concentração tem andado bem oscilante e nos momentos em que ela tá pior, eu vou ler uns quadrinhos. Assim, até pra me distrair, não é só pra me obrigar a ser produtiva não, mas é pra me distrair, não ficar pensando só em notícia, né? A gente tá vivendo um período bastante difícil, de vez em quando eu comento isso com vocês, e não tem sido diferente pra mim, então às vezes os quadrinhos me ajudam, porque tem uma abordagem diferente, né, menos talvez imersiva e demandante que um romance, né, e eu não leio romances, eu não tenho o hábito, né, de ler romances alegres, felizes e engraçados, né, então eu acho que os quadrinhos, embora também não sejam alegres, tem uma mudança um pouco de perspectiva, porque tem a imagem, né? Às vezes as histórias são um pouco menores, a gente lê um pouco mais rápido, enfim. E eu gosto bastante. O primeiro deles é o Intrusos, do Adrian Tomine, que é um quadrinista norte-americano, e ele é que fez tudo, né? Ele é o roteirista e o desenhista, o quadrinho saiu pela Nemo, e ele tem uma peculiaridade de que os quadrinhos não são muito iguais, né? Ele tem umas histórias que são tipo contos, ele até o subtítulo dele é contos. Eu gostei muito do estilo do desenho, embora, novamente, como eu falei, não seja muito uniforme. Mas são histórias que são tipo assim, flagrantes na vida de uns personagens. Não são histórias tradicionais do tipo início, meio e fim. É meio que um recorte ali na vida desses personagens. São umas histórias de pessoas tristes, melancólicas, frustradas. Não são histórias exatamente felizes. Para vocês terem uma ideia, tem a história de um homem que tenta se encontrar com um conceito de arte que ele tenta desenvolver, que é uma arte que mistura escultura com natureza, e as pessoas acham horroroso, mas ele tá tentando ali meio que se afirmar. Ele é um jardineiro e tá tentando buscar tanto essa coisa da identidade como de uma certa realização. Né, já vai dar muito certo. Tem a história de uma universitária que é confundida, porque ela é uma espécie de sósia de uma atriz pornô. Na verdade não é uma atriz pornô, é uma menina da internet que bota uns conteúdos sensuais na internet, né? E essa menina fica sendo confundida com ela e a vida dela fica toda bagunçada por causa disso. Tem uma moça que ela é alcoólatra e ela tá indo pros Alcoólicos Anônimos. Ela conhece um cara lá que parece que vai ser um bom relacionamento, mas é tipo uma furada, né? E aí, enfim, é uma história um pouco até abusiva e tem um final assim meio maluco, meio surpreendente. Tem a história de uma família que é focada numa filha adolescente que também tá buscando algo que ela gosta de fazer e faça bem, mas não consegue. A menina é gaga. Ela tem essa mãe que tá doente, que apoia ela em tudo, e esse pai que é super cínico e que acha que a menina não é boa em nada, que ela larga tudo que começa, enfim, é um relacionamento ali meio tenso entre eles. Tem também a história desse homem, que ele é um veterano de guerra, dá pra ver que a vida dele anterior se desestruturou, e ele consegue arrumar um jeito de entrar na casa antiga dele, a casa que hoje é ocupada por outra pessoa. Então, é o título da HQ, é essa, Intrusos, porque ele, quando os donos da casa, os moradores da casa saem, ele dá um jeito de entrar e meio que reviver ali parte, tentar pelo menos, né, reviver parte da sua vida até que problemas vão acontecer. Eu gostei do quadrinho, achei ele muito interessante, ele tem esse quê de melancólico, de tenso mesmo, não são histórias fofinhas, inspiradoras, é bem a dificuldade na vida das pessoas mesmo. E eu acho interessante essa variação de traço que ele faz, né? De que algumas histórias sejam em preto e branco, outras sejam coloridas. Uma das histórias mais interessantes, eu não falei aqui, mas ela me apareceu, o nome dela é Tradução do Japonês, que é uma narrativa de uma mãe e um filho no avião voltando de um país, agora não vou me lembrar se é do Japão, eu acho que é do Japão, para encontrar o pai. Algum vizinho resolveu lavar os pratos. Tá bem alto, né, o barulho. E essa história ela é toda contada de modo indireto, né? Você tem a narrativazinha, mas o rosto dessas pessoas nunca aparecem e as cenas nunca são com elas no centro. É sempre, assim, pedaços de cenas de lugares onde elas estão. Assim, é o ambiente, são partes do corpo
É uma narrativa toda por partes, assim, toda parcial. Assim, foi super interessante. Eu nunca tinha visto algo do tipo. Desculpe minha limitação para falar de quadrinhos. Em seguida, eu li O Muro, de Frepon e Belli, que saiu também pela editora Nemo. Frepon é a roteirista, o nome dela é Céline Frepon e ela é de Bruxelas. E o Pierre Belli, que é o desenhista, é de Argel. É a história de uma menina muito nova, a Rosie, que é belga, e ela é meio que abandonada, uma história de abandono, assim. A mãe dela vai embora pra viver com a amante e deixa ela com o pai. E o pai é um homem que só trabalha, viaja, trabalha e deixa a menina sozinha em casa, uma menina de 13 anos. E essa menina, ela vai viver sentimentos de solidão, medo, angústia, desamparo, sozinha. Ela vai fazer várias coisas precocemente, como uso de drogas e iniciação sexual, enfim. Mas é a história sobre essa menina tentando lidar com seus medos. É um quadrinho que explora muito bem o uso do preto e que tem muito a ver com a angústia dela mesmo, né? A passagem do tempo é marcada por páginas inteiramente pretas, mas a gente vai vendo o aprofundamento da angústia dela, dos sentimentos, na variação do claro e do escuro. Quanto mais mal ela tá, mais o quadrinho é muito escuro. Quando ela tá numa situação assim, um pouco mais leve, o quadrinho é um pouco mais claro, vamos dizer assim. Tem essa situação onde ela vai cortar o cabelo, que é um pouco mais leve, então ele tem bem mais claro, tá vendo? Em compensação, quando ela tá sozinha com medo, é bastante escuro. E o muro é esse lugar para onde ela vai para passar o tempo, e ela fica ali sentada, bebendo, às vezes com alguém, às vezes sozinha, né? Ela vai ficando cada vez mais sozinha. Mas o muro também parece que é esse limite aí que ela tá ultrapassando dessa perda de inocência mesmo, né? Por conta desse abandono. Eu gostei bastante do quadrinho, eu não gostei muito do final. Eu acho o final muito abrupto, ele tem um quê de redenção e é uma coisa muito repentina pra mim. Eu acho que teve essa coisa de... ficou um pouco forçado, na minha opinião, né? O quadrinho, de modo geral, eu gosto, mas o final me pareceu um pouco forçado e abrupto. O terceiro quadrinho que eu li, que foi o último, foi Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chaboté. Uma vez eu pedi... Eu até já comentei isso aqui no outro vídeo de quadrinho, que eu pedi dicas pra vocês de quadrinhos. E a galera que lê sempre me indica o Chaboté, parece que ele é um excelente quadrinista. E assim, eu amei esse quadrinho, né? Um Pedaço de Madeira e Aço é o banco, é um banco de parque. Esse quadrinho saiu pela Pipoca e Nanquim. E é um quadrinho sem falas. Então, assim, o Chaboté faz aqui, ele vai mostrando o tempo passando. Esse é um quadrinho muito sobre a passagem do tempo. E ele vai mostrando o tempo passando, tendo o banco como perspectiva. O banco é representado de vários ângulos. Tem essa parte do casalzinho, muito fofo, é um casal de idosos que sempre vai lanchar no banco. Então esse banco ele é mostrado de várias perspectivas e ele tem vários significados para quem passa por ele. Ele, bom, tá sempre lá, a gente vai acompanhando a passagem do tempo até de anos aqui nesse quadrinho. Tem aquelas pessoas que só passam pelo banco, nunca param, né? É o caminho de certas pessoas, então tem pessoas que reaparecem na história. E a gente vai vendo a evolução da história dessas pessoas também. A gente vai vendo, por exemplo, uma moça que recebe uma notícia, e a gente vê que a notícia primeiro é boa, depois parece ruim, ela vai tendo a evolução do que é essa notícia. Tem um relacionamento entre pessoas que começam a aparecer juntas, a gente vai vendo ao longo do tempo o que acontece com essas pessoas. Tem também a relação de um cachorrinho com esse banco. O cachorrinho sempre passa lá, vai lá, faz um xixizinho, até que num determinado momento de dificuldade dele, ele... Não é maldade não, mas numa certa dificuldade, ele vai ter uma relação um pouco diferente com o banco. A gente vai vendo a transformação na vida das pessoas, o efeito da passagem do tempo nas pessoas e as transformações na vida das pessoas, sempre nessa perspectiva do banco. E como muitas vezes alguns desses fatos importantes acontecem em relação ao banco. Tem uma evolução interessante, por exemplo, que é a do skatista. É um menino que ele sempre passa de skate e ele faz aquela manobra de subir no banco. E a gente vai vendo a evolução dele no skate e a gente vai vendo o que acontece com ele em determinado ponto mais à frente. O Chaboté consegue, com esse quadrinho, inclusive, fazer um certo comentário assim, social, né, sobre a condição social das pessoas em relação a esse banco, né, e em especial na figura de um morador de rua
que procura dormir no banco. Mas ele também explora de maneiras muito inteligentes a interação das pessoas no banco, né? Como pessoas que não se conhecem às vezes sentam lá no banco e a interação que elas acabam tendo. E também tem um momento muito interessante, por exemplo, de que picham, né? Picham o banco, e como ele vai fazendo uma brincadeira com o texto da pichação e das pessoas que sentam no banco e o que as pessoas estão lendo e o que está escrito na camiseta das pessoas, e como isso vai criando diferentes textos combinados com o texto da pichação. Aqui é nesse quadrinho, né? O banco tá pichado, aí o cara tá com uma blusa que tá escrito festa. Aqui tem um homem lendo tenaz. Então o texto que tá vai mudando na combinação, né, dessas interações aí com o banco. Esse é um quadrinho de mais de 300 páginas e vários desses personagens reaparecem, o que permite que a gente vá se afeiçoando a alguns deles, né? Assim, a gente consegue acompanhar a história a ponto de se afeiçoar a alguns deles e torcer por eles e ficar triste quando certas coisas acontecem. Então, assim, eu achei que é um quadrinho que emociona. E ele tem um quê, assim, de melancolia também, ele tem um quê de mostrar a solidão das pessoas, e nesse contraste da solidão do banco, né? O banco é uma coisa inanimada, mas assim, como o banco tá sempre lá, mesmo quando tá muito frio, mesmo quando tá chovendo muito, o banco, ele, de certo modo, parece que corporifica solidões de pessoas que eventualmente vão ali e vivem essa solidão no banco. Então, assim, eu amei esse quadrinho, amei mesmo. E acho que dos 3 que eu li, assim, é o que eu gostei mais, talvez o que eu recomende mais. E eu já quero ler outras coisas do Chaboté. Então é isso, me digam se vocês já leram alguns desses quadrinhos e o que vocês acharam. E me indiquem mais quadrinhos aí, vocês que entendem mais de quadrinho do que eu. E quem não entende também, mas gosta, enfim, e lê e se entusiasma. Me indiquem aí mais quadrinhos para o futuro. É isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Se você não viu, eu lancei um livro de poesia e o link vai estar aqui embaixo para você adquirir, ler meus poemas. E é isso, gente. Beijo, até a próxima. Tchauzinho.